Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Reino do Céu. Quero fazer um vídeo sobre as duas casas de Israel, só que agora eu vou fazer pequenos vídeos, meio que uma prova, para aqueles que vêm assistindo a série. Aqui será meio que uma prova para você se identificar com as palavras escritas nas cartas de Paulo, de Pedro. Não vou citar todos, vou fazer pequenos vídeos com alguns textos de algumas cartas ou de algumas palavras de Jesus citadas nos evangelhos, tá certo? Se você tiver compreendido a série, você vai ficar maravilhado com esses textos, tá bom? Se você não compreendeu ou não assistiu ainda, são apenas 5 vídeos, você vai lá no canal, os últimos vídeos colocados, tem lá e você assiste todos os vídeos que você vai ficar maravilhado com o entendimento que você vai perceber agora, tá bom? Então eu quero ler um trecho com vocês que escreveu o apóstolo Paulo na carta de Efésios, capítulo 2, do 11 em diante. Eu quero ler essa leitura e você faça a leitura comigo e eleva o seu entendimento para o que Paulo estava falando, Paulo falando de judeus e de gentio, ou seja, duas casas. Ele não quis usar o termo, ele está falando de duas casas. Casa de Israel, casa de Judá, que a casa de Israel tinha um efraimita, por isso que a gente chama um efraimita como cabeça, por isso a gente chama casa de Efraim, casa de Judá, tá bom? E vamos lá. Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 22, Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eras gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, Paulo já começa dizendo, lembrai de que em outros tempos vocês eram gentios, Ele está escrevendo para um povo, para uma igreja que era um povo, que esse povo tinha sido gentio, tá certo? Então agora eles estão em Cristo, então Paulo diz, vocês outrora eram gentios, agora vocês não são mais, Primeiro versículo a gente já viu isso, vocês não são mais gentios, Ou seja, vocês são o povo de Deus, vocês são o povo de Israel, tá certo? Ele está falando com a casa de Israel, que agora está unida com a casa de Judá, tá? Versículo 12. Que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, versículo 12. Naquele tempo vocês estavam separados da comunidade de Israel, certo? Se os gentios naquele tempo estavam separados da comunidade de Israel, certamente os gentios hoje não são mais separados, pelo menos aqueles que se convertem a Cristo, porque eles não são mais gentios. Eu e você aqui no Brasil, nós não sabemos se nós temos o sangue de Abraão, mas nós sabemos que nós temos o sangue de Cristo sobre a nossa vida, Então nós sabemos que agora estamos com Cristo, então estamos unidos à comunidade de Israel, porque Deus veio para os seus, Agora nós fazemos parte da misericórdia de Deus, onde nós fomos enxertados na casa de Israel, tá? Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, Vocês estavam longe, gentios. Vocês, casa de Israel, estavam longe. Agora vocês se aproximaram por causa do sangue de Jesus, Vocês têm chance, tá? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, Então, meus irmãos, que clareza traz o texto do versículo 14, Ambos os povos fez um, De dois povos, casa de Judá, casa de Israel, Desses dois povos. Agora são um só povo. Lembra do último vídeo? São duas varas. Essas duas varas são unidas numa só vara na mão de Deus.
É claramente, Paulo está falando disso, meus irmãos, claramente, tremendamente. Que coisa linda isso aqui. Versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, a lei da antiga aliança ela era em forma de ordenanças. Vocês lembram que foi lido em Jeremias 31, que agora não seria mais por ordenança, mas seria, agora imprimirei as minhas leis na mente de vocês e no coração de vocês. É a nova aliança, é a convenção, é o novo nascimento. Gente, tremendo, tremendo. Por isso que eu sempre falo, as duas casas de Israel, elas são muito reveladoras, tá? E elas nos trazem muito, muito desprendimento de coisas que a gente não entendia, né? Então ele diz para criar dos dois um novo homem. Olha que tremendo, irmãos. O novo homem é o corpo de Cristo. Os dois povos agora formam um corpo que é um novo homem. Agora os dois povos que estavam separados, agora eles estão unidos em um mesmo corpo, é um novo homem, tá certo? Pela cruz, o versículo 16, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Agora, se judeus e gentios estamos unidos em Cristo, em um só corpo, agora não tem mais inimizade, tá certo? Versículo 17, vindo ele evangelizou paz a vós que estava longe e aos que estavam perto. Os que estavam perto era a casa de Judá, porque ele veio lá em Jerusalém, tá certo? E só que a evangelização deles se estendeu, não só através de Cristo, porque ele pregou também em Samaria, mas também porque os apóstolos saíram pregando por todo o mundo, tá certo? Então ele evangelizou paz a vós que estava perto e paz a vós que estava longe, tá bom? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, né? Assim já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, né? Ambos temos o mesmo acesso, né? O acesso é o mesmo, não é separado, primeiramente gentios e depois judeus, não é separado, pelo contrário, Deus chama os judeus, nós somos agregados a eles, né? E ele diz, não sois mais estrangeiro, né? A igreja brasileira ela tem mania de se considerar, a igreja evangélica, né? Somos igreja gentílica, né? Deus está tratando com gentio, né? Somos igreja gentílica, Deus vai nos arrebatar a qualquer momento e depois ele vai tratar com os judeus, né? Porque ele diz que são uma igreja separada de Israel. A igreja não tem nada a ver com Israel. E aqui Efésios é o texto mais perfeito para explicar que é um só povo, não tem separação, tá certo? Então ele diz que não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, né? Concidadãos, porque fomos enxertados com os santos, né? E fazemos parte da família de Deus, né? Lembra que Deus disse que em Abraão serão benditas todas as famílias da terra, né? Pois é isso. É isso, nós fazemos parte das nações que foram espalhadas por todo mundo, né? Então agora nós fazemos parte da família de Deus, ou seja, descendente de Abraão, tá certo? Versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Eu citei vários profetas, Oséias, Ezequiel, Jeremias, onde falam sobre isso, né? Já falavam sobre Cristo, né? Nos Salmos, tá? Então, nós somos edificados sobre o fundamento dos profetas, né? Onde eles falaram também, Daniel falou que Jesus era a pedra de esquina, tá? Então, nós estamos fundamentados nesse fundamento que é Cristo, né? Já foi profetizado pelos profetas. Ele diz que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, né? Versículo 21, no qual todos os edifícios bem ajustados crescem para templo santo no Senhor, né? Templo santo, a casa de Deus é o nosso corpo. Então nós edificados em Cristo, nós formamos a casa de Deus, que eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? Falando sobre isso. E o versículo 22, para encerrar, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Judá e Efraim são juntos morada de Deus no Espírito, tá bom? Esse é o primeiro vídeo, né? E para a gente entender perfeitamente
as bênçãos de Deus e as bênçãos do estudo das duas casas de Israel, tá bom? Se você tiver compreendido, gostado, inscreva-se. Se não for inscrito, compartilhe, né? Deixa o teu joinha, né? E muito obrigado por assistir o vídeo. E que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, tá bom?